Bom dia. Bom dia. Chegando aqui na terça-feira, esperando por vocês, para a gente conversar. Nosso papinho de todas as manhãs. Bom dia, Janaína, Gi Lima, Ângela, bom dia, Fezinha, bom dia. Ateliê Estrelinhas do Meu Céu, Simone, Kelly, bom dia, gente. É muito bom ligar a câmera para vocês chegando por aí. Agora no início, Ixi, gente, Sema Sauskas. Falei certo? Deu um nozinho aqui na cabeça. Bom dia. A Rosângela, Baby Mania Artes, Zalene Dandolini. Gente, bom dia. Ontem, no final da live, a Dama Arteira, eu acho que ela tá por aí, eu acho que eu vi entrando, deixou um comentário e aquilo ficou quicando, sabe? Só que eu digo, ai meu Deus, tá acabando a live, eu não vou conseguir comentar sobre isso, a gente vai falar sobre isso hoje, um pouquinho mais, porque eu acho muito importante, né, o que ela disse, pra gente trazer realmente para poder fazer uma análise, assim, do comentário. Bom dia, gente. Bom, no finalzinho da live de ontem, ela pegou e disse assim, eu comprei uma bordadeira que custou 4 mil, gente, 4 mil é um investimento alto, né? E ela não tá se pagando. Ó, tá por ali, né? E eu peguei e fiquei pensando, né, o quanto é importante algumas coisas, além do saber fazer a nossa técnica artesanal e de produzir o nosso produto, que isso é só eu sempre chamo de que é uma engrenagem, né, que são várias partes que se encaixam e se complementam para fazer o motor funcionar. Então, assim, a gente ter um equipamento, que nem eu disse ontem, né? Eu não tenho nada contra, completamente o contrário, eu tenho tudo a favor, sabe? Dá para ter um negócio só de bordados eletrônicos, se a pessoa quiser, inclusive, não precisa nem costurar. Então, claro, tudo é muito bom quando faz sentido e tá dentro do contexto. E a gente... Ai, sim, melhorei os olhos, ó. Ai, graças a Deus. Depois ontem foi passando e não deu mais. Eu digo, ai, graças a Deus. Obrigado. E aí, eu fiquei pensando nisso. E eu acho bem pertinente a gente abordar esse assunto, porque ele toca na parte mais frágil, eu acredito, do nosso negócio, que é a parte financeira, né? Eu tô, né? Muita gente, tanto aqui quanto lá no YouTube, pergunta quando que vai ter a turma nova da mentoria, se vai ter vaga para mentoria, pede informações da mentoria e tudo isso. E, gente, não vai ter turma nova da mentoria por enquanto. Só que eu tô preparando um conteúdo de finanças, um módulo inteiro de finanças, que é para mentoria, que eu vou pegar e vou abrir vagas para quem quiser entrar, tá? Para acessar pelo menos esse módulo de finanças. Aí depois, se essa pessoa quiser entrar na mentoria, a gente vê algum cupom de desconto, alguma coisa assim, mas porque eu considero isso extremamente importante. E foi um pouco por causa dessas conversas que a gente teve que eu realmente decidi trazer isso agora, né? Um pouco mais profundo. Primeiro porque, vamos lá. Produzir o meu produto de uma forma muito bem feita, muito bem elaborada, com todas as técnicas, meu produto é lindo. Aí a gente vai para uma segunda etapa, que é a questão de vender o produto. Eu tenho dificuldade de vender, mas eu tô fazendo postagens, eu tô conseguindo vender. Só que aí a gente vai para uma outra etapa, que é, bom, eu vou pegar a situação ali da marteira que foi, comprei uma bordadeira e eu preciso pagar, né? Ela precisa se pagar. De onde sai esse valor do ela precisa se pagar? Esse valor, que provavelmente é uma prestação, ele é um investimento que a gente está fazendo no nosso negócio. Ele é um investimento que tem um prazo e que eu estou comprando um equipamento. Então, equipamento é investimento. Investimento a gente faz com o lucro do negócio. Então, eu preciso
sentar, organizar a parte financeira, saber exatamente o que está entrando de lucro dos meus produtos. É por isso que eu não posso sacrificar a minha margem de lucro, muitas vezes baixar o preço para vender, e é muito mais interessante, então, eu aprender a reposicionar para não precisar sacrificar o meu preço, não perder minha margem de lucro para poder fazer esse tipo de investimento. E daí a gente vai para um outro negócio, um outro nível ainda, tá? Tá, aprendi a precificar, Carla. Eu uso um aplicativo maravilhoso e eu sei precificar. A gente vai para uma outra etapa depois de saber precificar, porque depois que a gente sabe precificar, não está resolvido o nosso problema ainda. A gente tem que saber planejar uma meta de produção e de vendas, porque não adianta eu ter meu preço redondinho lá, que eu consegui precificar, e eu não estabelecer metas, porque minha prestação da minha bordadeira é R$ 500 por mês. Quanto eu preciso vender de produto no volume total, no faturamento total, que retorna os materiais, retorna salário, retorna custos fixos, para eu poder ter um lucro de R$ 500? Eu preciso saber calcular isso. Eu preciso olhar para o meu produto, entender qual é a minha margem de lucro e saber calcular quanto eu preciso vender para garantir que eu vou ter aqueles R$ 500 para pagar a prestação da minha máquina. Então a gente tem que saber depois de precificar, porque não adianta, gente, eu precificar que eu quero ganhar um salário de R$ 1.000 e eu vender R$ 1.000 por mês. Nunca que eu vou ganhar meu salário de R$ 1.000. Pode estar precificado da forma mais certa. Eu posso estar produzindo meu produto sem procrastinar, dentro do espaço de tempo ali da produtividade. Eu calculei meu produto que eu vou levar 2 horas para fazer e eu vou lá e foco na produção e levo 2 horas para fazer. Eu não passo do tempo, cara. Beleza. Já tá no caminho certo. Tu sabe precificar, tu colocou foco na produção, mas e aí? A próxima etapa? Quanto tu precisa vender por mês para que tu consiga alcançar esses números que tu colocou lá na tua precificação? Porque tu colocou lá um valor que tu quer ganhar de salário. Quanto tu precisa vender por mês para ganhar aquele salário? Não é só precificar, não é só colocar o preço lá. Então a gente vai para uma outra etapa. A questão das compras, alguém também comentou aqui, eu faço compras de material no cartão de crédito, depois não consigo, organizar essa questão, acaba misturando tudo. Então tu tem que ter a disciplina também de poder construir o teu capital de giro e entender para que serve um capital de giro dentro do teu negócio. Eu não comecei o meu negócio com o capital de giro já, eu tive que construir ele com disciplina. Então, no momento que a gente enxerga o porquê que eu preciso ter um capital de giro, qual é a função do capital de giro dentro do meu negócio, eu consigo entender que, eu por exemplo, eu coloco o preço unitário de uma etiqueta no meu produto. Na hora de precificar, eu vou lá e coloco uma etiqueta. Aí vai lá uns centavinhos no preço de venda do meu produto. Mas e na hora de comprar a etiqueta? Eu não consigo comprar uma por uma, Eu tenho que comprar um volume maior, então o dinheiro que vai sair do meu caixa é diferente daquele dinheiro que está entrando pingadinho. Então, a importância de a gente construir um capital de giro e entender porquê do capital de giro dentro do negócio. Então, a gente vai, assumindo uma postura mais séria diante daquilo que está fazendo, vai profissionalizando, vai entendendo e vai conseguindo, crescer o nosso negócio, porque eu acho que é isso que a gente quer. Além de nos sustentar, a gente quer que o negócio também se sustente. E além de se sustentar, a gente quer que ele vá crescendo, A gente quer poder fazer um investimento, claro, que com planejamento, com os pés no chão, sem se endividar, A gente vai planejando, fazendo as coisas acontecerem, mas a gente tem que entender como que funciona esse processo para isso poder acontecer. Porque eu acho que a coisa mais importante de tudo na vida, não é só para negócios, é a gente ter clareza. A gente precisa ter clareza, entender, trazer luz para as coisas, Entender. Depois que a gente entende, fica mais fácil executar, Fica mais fácil tu criar uma disciplina para construir um capital de giro, por exemplo, quando tu entende para que aquilo serve. Quando tu consegue visualizar o que aquilo ali faz pelo teu negócio, que não é só juntar um dinheirinho, entendeu? Aí, Ateliê Dri Artes, tá difícil viver do ateliê só, mas tá difícil, Dri, porque não tem um planejamento. De repente tu tá só produzindo, tu tá com um olhar só na produção.
E aí tu precisa, né, trazer aos poucos esse olhar mais amplo para o teu negócio, porque daí a hora que tu percebe que para que serve cada coisa dentro do teu preço de venda, tu consegue inclusive olhar para o macro, sabe? Olhar para o macro, pensar assim, olha, poxa, eu não posso sacrificar meu preço só para vender, então eu tenho que melhorar meu posicionamento, ver como uma coisa traz a outra e é tudo uma engrenagem. Olha, eu preciso melhorar o meu posicionamento, eu preciso melhorar a comunicação com o meu público, eu preciso apresentar os meus produtos de uma forma que chame mais atenção, eu preciso construir esse relacionamento para que o cliente realmente acabe valorizando mais meu produto, eu preciso pensar em formas de vender mais. Então uma coisa vai trazendo a outra a partir do momento. E quando a gente se posiciona com profissionalismo, as coisas elas acontecem mais rápido. Tá? É incrível o quanto as pessoas de fora, que está de fora do nosso negócio, muda o olhar e a percepção para o negócio que a gente está fazendo quando a gente se posiciona com profissionalismo. Porque muitas vezes, porque a gente está trabalhando em casa e começa com pouco investimento, a gente não se dá essa postura profissional. E aí as pessoas não valorizam. E não é nem porque o nosso produto não é bom, é por causa da nossa postura diante daquilo que a gente está fazendo. Então a gente vai mudando isso, sabe? A gente vai trabalhando isso, vai mudando isso, e uma coisa vai levando a outra. Então é assim, é muito importante, muito mais do que saber... Enfim, é esse sistema que se a gente entender de uma forma simplificada, de uma forma prática, bem do jeito que eu gosto, porque foi assim que aconteceu para mim. Né? Quando eu entendi que eu consegui trazer, eu estudei muito, fundei, fui atrás, só que era tudo complicado, porque tu não tem um curso de finanças para ateliê, que é a proposta que eu vou trazer dentro desse módulo lá na mentoria. Por quê? Porque eu fiz vários cursos de finanças, mas é diferente tu produzir o teu próprio produto de forma artesanal, não é uma simples venda onde tu tem uma meta, porque tu não tem só a meta de venda. Dentro do ateliê a gente tem meta de venda e meta de produção. E é a gente sozinha para fazer as duas coisas. Então tem uma série de particularidades no nosso negócio que as pessoas muitas vezes não sabem nos orientar porque não passaram por aquilo, entendeu? Não sabem a realidade que é na hora de colocar em prática. Então a gente às vezes não consegue trazer isso para o nosso negócio, né? As dicas que a gente pega, alguma coisa a gente consegue, mas outras fica difícil. Que nem alguém perguntou também, acho que foi... Deixa eu ver... Deixa eu ir vendo aqui, meu Deus, senão eu não vou conseguir responder ninguém. Deixa eu ver aqui. A Josi elogiou aqui, você é ótima, parabéns, amando todas as dicas e colocando em prática. Isso mesmo, muito mais do que aprender, o segredo de tudo é colocar em prática, né? Deixa eu ver aqui pra baixo. Sanfit. Carla, é legal separar a grana pessoal da grana da empresa. Não é só legal, como é imprescindível para o nosso negócio, né? Existe uma coisa chamada prolabore, que é o salário do dono da empresa. E é por isso que a gente precisa ter essa disciplina, né? Quando a gente só consegue fazer a separação, e era isso que eu ia falar antes. A Ellen, se não me engano, perguntou sobre isso. Carla, como tu faz para dividir o dinheiro quando ele entra? Por exemplo, vendeu R$100, tu já divide? Quando a gente ainda não tem capital de giro, é impossível praticar esse negócio de separar. Eu vou separar em envelopes, eu vou separar não sei o quê. Gente, isso é impraticável no dia a dia. Tá? Não tem como, porque tu vai vender um produto, daqui a pouco tu precisa ir lá comprar material e tu não consegue comprar o material só para aquele produto, tu tem que comprar mais, né? Porque tu vai, por exemplo, um sapatinho que eu gasto um pedacinho de tecido de 20 centímetros ali, dá pra fazer mais de um, eu não consigo comprar material para um sapatinho só. Então eu vendo um produto e às vezes eu tenho que comprar material que fica um pouco mais ali, né? Então é impossível praticar dessa forma, assim, no dia a dia. Até porque também, sei lá, gente, vai no mercado, tu não... Aí entrou ali, a parte do teu salário é R$20, tu vai no mercado, o que a gente compra com 20? Acaba gastando mais. Então é difícil separar, sabe? No dia a dia, conforme o dinheiro vai entrando. Isso é muito difícil de fazer. Mas a gente, enquanto não tem o capital de giro, a gente precisa ter um fluxo, acompanhar, né, o fluxo de caixa, a movimentação do dinheiro que entra e que sai, de uma forma que a gente consiga entender o que a gente está fazendo com cada recurso que entra. Porque daí pelo menos a gente consegue visualizar se está gastando muito com coisas pessoais
E precisa se colocar um limite, né? Porque se eu gastar mais do que eu ganho, em determinado momento eu vou sacrificar alguma coisa, né? Nesse caso, eu posso estar sacrificando o meu negócio, gastando mais do que eu ganho. Quando a gente tem um emprego e a gente gasta mais do que ganha, a gente sacrifica o nosso crédito. Daqui a pouco a gente está todo endividado. E a gente tendo o próprio negócio, daqui a pouco a gente está sacrificando as duas coisas, né? Nosso negócio não cresce e a gente fica toda endividada porque não acompanhou, não tem o hábito de saber, né, quanto que eu posso gastar disso que eu tô ganhando comigo, com coisas pessoais. Então é importante, enquanto a gente não tem o capital de giro, fazer isso. Porque depois que a gente tem o capital de giro, que a gente consegue construir isso, e se constrói, porque eu sou prova viva disso, aí assim, aí a gente vai poder pegar no início do mês, separar o nosso salário para despesas pessoais e não mexer no resto do dinheiro conforme for entrando durante o mês. Mas isso se constrói quando a gente não tem. Tá? Então é possível se a gente tiver disciplina, se a gente estudar para poder aplicar e colocar tudo em prática, né? Bom dia, gurias. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, Dalva, estou amando fazer as roupinhas, está recebendo encomendas. Ah, eu fico feliz, muito bom. Pilar acessórios de cabelo. Carla, pode criar uma coisa focada em rotina? Preciso muito, sou procrastinadora. Esse também é meu desafio. Eu tenho várias lives que eu já falei sobre isso, né? Essa também é meu calcanhar de Aquiles, né? Eu tenho constantemente que estar me trabalhando em mim essa questão da rotina, da disciplina, são coisas que eu tô constantemente trabalhando. E se eu consigo, qualquer uma de vocês consegue, porque é impressionante, assim, quanto eu tenho que desenvolver sistemas, o quanto eu tenho que para fazer dar certo. A Ângela Bordados Eletrônicos. Recebi encomenda de 10 bolsas de praia. Como faço se meu nicho é bebê? Ângela, eu não vou te dizer para não pegar essa encomenda, porque realmente eu sei que a gente precisa, muitas vezes, do dinheiro daquela encomenda, mesmo que o nicho seja segmentos de bebê. Gente, eu vou ter que responder essa pergunta e parar, porque olha que já se passamos de novo. Carla Noronha, que nem eu sempre digo, né? Quando eu sempre trabalhei artigos para bebê. A minha mãe revendia peças utilitárias femininas para mim. Eu produzia as peças para ela, eu fazia carteirinha, necessaire, blá, 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 essas coisinhas femininas, mas eu nunca trouxe isso para comunicação do meu negócio. Eu nunca não postava isso junto com os meus artigos para bebê. Eu não me posicionava como alguém que aceitava encomendas daquilo ali. Eu fazia porque realmente tinha aquela saída naquela estratégia. Então faz as 10 bolsas, entrega, mas não traz isso para tua comunicação. Não coloca isso nas tuas redes sociais, não divulga isso de uma forma mais aberta. Deixa o teu foco da tua comunicação em cima dos artigos para bebê, para não, né, criar essa confusão aí. A materna, muitas vezes nós não valorizamos e as pessoas captam isso completamente. Completamente. Muitas vezes a pessoa de fora tá vendo o teu produto, tá desejando o teu produto, e aí tu não te posiciona de uma forma segura em relação ao que tu tá fazendo, e a pessoa percebe. E aí a pessoa vai fazer o quê? Vai vir com o papinho de que não vale aquilo, de que não sei o quê, de que isso e aquilo, pra ver se tu fica inseguro e baixa teu preço. As pessoas são espertas, gente. Mãe Eterna Atelier. Não sou vista no Instagram e Face tem pouquíssimo alcance. Minhas publicações no Face. Hoje em dia, a gente. É que assim, ó, não dá pra falar tudo no mesmo assunto, mas tem formas de fazer isso. Não dá pra gente ficar achando, é que nem o Elo7. Uma vez eu falei pra vocês que a gente tem que conhecer as regras do Elo7 pra jogar dentro das regras deles. Instagram e Facebook é a mesma coisa, a gente tem que conhecer as regras para jogar dentro das regras dele. Não é a gente que faz as regras nas redes sociais, a gente tem que entender de algoritmo, tem que entender de alcance, tem que entender de engajamento, a gente tem que entender dessas coisas, jogar as regras das redes sociais para que a gente consiga construir o nosso alcance. Então, o que a gente não consegue fazer é porque a gente ainda não tem o conhecimento para fazer, então vale a pena investir em estudar um pouco sobre isso.
Não é tão simples, não é só postar uma foto ou alguma coisa assim, né? Mas tem jeito. Gente, vamos lá, que já acabou, que passou do nosso tempo. Eu queria falar sobre isso ontem, porque quando a Dama Arteira colocou essa questão lá, de a máquina se pagar, eu fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa pra falar sobre isso, né? Só que ontem não ia dar, porque senão a live ia ter. Mas eu achei legal a gente conversar sobre isso. Eu não vou conseguir ler tudo. Se ficar alguma coisa pra que realmente, assim, tu queira uma resposta, que eu não consegui ler aqui, aí volta aqui na gravação, deixa o comentário de novo, que aí eu consigo visualizar e eu respondo na hora, ou a gente conversa aqui e bate esse papo, tá bom? Nós somos mais de 200 pessoas. Coisa linda, gente. Cada vez tem mais gente aqui tomando café com a gente. Um beijão pra vocês, gurias. Façam o dia render aí, façam as coisas acontecerem. E até amanhã. Amanhã a gente está aqui de novo.